Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, meninos? Vocês estão me ouvindo direitinho? Tudo certo? Hoje eu lembrei de trazer... Gente, adivinha quem tá aqui que eu tô vendo? Celinho! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Animados? Vocês estão me ouvindo bem? Hoje eu lembrei de trazer o negocinho para não ficar assim tão ruim e aproveitar para dar o quê? O nosso Feliz Natal, o nosso tchau. Afinal de contas, a gente só vai se ver e conversar ano que vem, né? Não? Duda, eu também estou muito assustada com isso. Muito assustada. Sério. De verdade. Parece que a gente nem entendeu que o ano, né, assim, de repente acabou, aí a gente só se vê ano que vem e a gente mal se viu. É muito ruim, né? Muito, 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 muito ruim. Mas é o que temos para o momento. Nosso tá estranho. Só espero que ano que vem a gente consiga voltar do jeito que a gente queria, né? Vamos torcer para que a gente volte o mais próximo, na verdade, igual. Acho que não, né, gente? Mas o mais próximo possível da nossa realidade. O que é isso? A gente poder ficar igual vocês ficaram, todos sentados, perto uns dos outros, né? Que não era nem assim perto assim tão grande, que a gente possa conversar, brincar, se abraçar sem ter medo de fazer nada, né? Nossa Senhora, que a gente possa até sair para as festas, dar uns beijos por aí, né? Não, porque tudo isso, esse ano foi meio complicado, né? Se Deus quiser, ano que vem, eu acho que assim que começa o ano, a gente ainda também vai estar em fase de mudança, né? Vai estar 100%, talvez, não sei. Mas coisa de fevereiro, a gente já está pronto para outra, não? Vocês torcem junto comigo. Mas, e aí, gente? Vamos só finalizar a citologia para a gente terminar o ano de boa? Felizes? Alegres? Ô, Gabriel, bonitinho. Agora que eu vi a sua pergunta. Gabriel, essas últimas semanas, não vou mentir para vocês. Elas foram muito difíceis. Desde semana passada foram muito complicadas. A gente voltou à nossa vida normal, né? Eu, por exemplo, estou aqui na escola. Estão vendo o quadrinho aqui no fundo. E em final de ano a gente tem muita prova para corrigir, muita coisa, muito material para enviar. Então sempre acumula tudo numa semana só. Então a semana foi meio tensa, mas graças a Deus passou, tá passando. E aí só tem que esperar vocês ano que vem. Vocês vão entrar de férias, vocês vão ficar de boa, vocês vão se cuidar. Vocês vão fazer promessa do Mindinho, todo mundo vai se cuidar. Porque o ano que vem eu quero ver todos vocês, por favor. Combinados? Certo? Gente, outra coisa, no primeiro dia de aula do ano que vem eu quero novidades. Eu quero que vocês me contem as novas. Beleza? Combinado? Deixa eu pegar aqui. Opa, não. Eu confundi, gente. Vocês acreditam que eu abri o slide errado? Abri o slide sistema reprodutor. Sistema reprodutor a gente só estuda ano que vem. Ano que vem a gente estuda sistema reprodutor, a gente conversa de tudo sobre sistema reprodutor. Deixa eu abrir aqui o negócio certo. Ciro, tudo bem? Deixa eu ver quem tá aqui hoje, para eu dar um oi assim, ó. Bem especial. A gente tinha feito o Ciro, a Dudinha, que já falou comigo, o Gabriel, que também já falou comigo. Quem mais que está aqui? A Giovana, bom dia, Giovana. A Isabela. Quem mais? O João Pedro Gonçalves. A Maria Fernanda. A Melissa. A Renata. Suelen, Tami. O Felipe. O Gustavo, João Gabriel,
Gente, que saudade de ver o rostinho de vocês. Nossa Senhora. O João Pedro Moura. João, João Gabriel, que foto é essa? Deixa eu ver se eu entendo. O que é a foto do João? Ah, é a foto do Super Xandão. Gente, eu vi um vídeo desse cara. Oh, eu ri demais. Bora. Vocês gostam de umas fotos diferentes, né? A Duda também tem uma foto. O Gustavo. Eu não estou conseguindo ver, não, mas eu estou vendo que é umas diferentes. Vocês são diferenciados, meninos. Estou um pouquinho bate-papo para falar com vocês e a gente encerrar a nossa citologia, a gente entrar de férias felizes, alegres e contentes. Gente, eu tô dando aqui tchau. Hoje é o último dia de aula mesmo, ainda tem aula segunda-feira. Se tiver segunda-feira, a gente se vê segunda. Quem é a alma boa que vai me ajudar? Vocês acreditam que agora eu confundi? Ah, não, então a gente ainda encontra. Nas outras turmas, eu já fui dando tchau, que eu dou aula, porque na segunda-feira eu não dou aula. Mas segunda eu tô aqui com vocês, eu não dou aula para eles porque eu estou aqui com vocês. Ah, então a gente ainda pode se despedir na segunda, né não? Bora, vamos lá. Gente, para falar da nossa citologia, o que a gente vai falar? Hoje a gente fala de mitocôndria. E, na verdade, quando a gente for falar de mitocôndria, vocês já sabem o que as mitocôndrias fazem, qual a importância dela, o que tem de tão legal assim na mitocôndria. Fala para mim. Você sabe? O que acontece lá na mitocôndria? Produz energia, perfeito. É lá na mitocôndria que a gente faz uma coisa chamada respiração celular. Perfeito, Ciro. Então, a mitocôndria... Vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Sim? Então tá. E tem um monstro lá de fora cortando, aparando a grama. Aí, para eu ouvir vocês, né? Evidentemente, claro que vocês estão falando, o som tá muito poluído, mas às vezes o fone não fica tão poluído. Mas que bom, se tá mais ou menos, tá bom. Olha só, como o Ciro bem lembrou, a mitocôndria, gente, é o local onde ocorre a respiração celular. E qual que é o objetivo da respiração celular? Produzir energia para a célula. Muito bem, tá? A mitocôndria, ela tem características muito peculiares, tá? Muito particular. Que característica da mitocôndria é essa? Ela tem membrana dupla. Lembra que eu falei para vocês que a mitocôndria tinha uma membrana externa e uma membrana interna que tinha as cristas mitocondriais, que era justamente nas cristas mitocondriais que ocorria a cadeia respiratória. Então, ela tem uma membrana interna e uma membrana externa. Olha aqui, ó, membrana externa e a membrana interna que é cheia de invaginações. Além disso, gente, mitocôndria tem DNA e RNA próprio, tá? Mitocôndria tem DNA e RNA próprio. É a única organela que tem seu próprio DNA e seu próprio RNA. E seu próprio ribossomo, desculpa. E aí, graças a essa característica, a gente conseguiu induzir e pensar numa outra teoria pelo fato da mitocôndria ter DNA próprio. Vocês sabem me dizer que teoria é essa? Vocês já ouviram falar de uma teoria que envolve uma organela como a mitocôndria? Vai envolver outra também, que é o cloroplasto. Vocês sabem dizer que tipo de teoria é essa? Não? Vocês já ouviram falar numa coisa chamada teoria endossimbiótica? Sim ou não? Às vezes vocês já ouviram falar e não sabem o que é. Às vezes você fala assim, nunca nem ouvi falar, professora, o que é isso? O que é essa teoria endossimbiótica? Pensa aqui comigo. Alguma das outras organelas que eu falei para vocês tinha DNA e ribossomo? Não. Alguma outra organela tinha membrana dupla? Não. A única que tem DNA e membrana dupla é o
Nossa, hoje todo mundo vai falar, hein? É a mitocôndria e o cloroplasto. Aí você pode pensar o seguinte, gente, ela tem duas membranas e ela tem DNA, que é um DNA só dela, um ribossomo que é só dela. Aí eles começaram a pensar, mais precisamente, uma pesquisadora chamada Lia Margulhas. Ela começou a pensar e falou assim, gente, mas por que é só a mitocôndria que tem? Algo de diferente aconteceu com essa mitocôndria. Algo de diferente aconteceu. Aí ela parou, pensou, ela falou assim, pera lá, faz sentido eu imaginar que num passado, há milhões e milhões e milhões, naquela terra primitiva, com aquelas condições iniciais, a mitocôndria não poderia ser um ser vivo, não poderia ser uma bactéria que contava como, por exemplo, só com DNA próprio e com ribossomos e uma membrana? Faz sentido a gente pensar isso? E aí, dentro daquelas condições, ela começou a viver simbioticamente dentro de um outro organismo. Então, você imagina assim, ó, mitocôndria com membraninha, seu DNA, começou a viver dentro de outro. Para ela foi interessante, porque enquanto ela estava lá dentro, ela tinha o quê? Proteção. Ela estava protegidinha, né? Ela tinha abrigo, ela não precisava preocupar com o ambiente. Mas, para ficar bom para esse ser que ela parasitou, na verdade não é parasitou, né? A palavra parasita não fica correta. Que ela começou a viver, dividir esse ambiente, para ele foi interessante por quê? Porque a mitocôndria começava a produzir energia. Espera lá, bom, um captava o alimento, vamos pensar assim, e aí a mitocôndria começava a utilizar desse alimento e compartilhar a quantidade de energia. Então, pera lá, para ele também ficou interessante, para esse outro organismo? Ah, evidentemente que sim, porque aí agora eu tenho, né, um outro ser vivendo junto comigo, só que esse ser produz energia. E eu dou abrigo para ele, então vai ficar legal. Então, a ideia proposta pela Lia Margulies, que é a teoria da endossimbiose, é que, no passado, as mitocôndrias eram um tipo de bactéria que começou a viver endossimioticamente dentro de outro, e com o passar do tempo evolutivo, ela foi ficando mais especializada, e o que? Se transformou numa organela que a gente conhece hoje, que possui DNA próprio. Fez sentido tudo isso na cabeça de vocês? Essa teoria doida, assim, parece a princípio doida, mas não tem lógica, é isso que eu queria. Ai, nossa senhora, gente, se eu estiver muito assim, voada, é por causa do barulho lá de fora, aí o barulho me dispersa, sabe assim, o barulho me preocupa. Mas faz sentido que assim seja, não faz? Tem lógica, é uma coisa muito doida, mas tem lógica. E vou dizer mais. Vocês acham que esse DNA que tem dentro da mitocôndria é um DNA que a gente consegue utilizar? É um DNA que tem função? O que vocês acham? E aí? Você acha que é um DNA que tem uma função, uma importância? O que você acha? Conversa aqui comigo, vamos conversar. Vamos conversar, que hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira é dia de quê? É dia de maldade. Na verdade, não, né? Ultimamente, sexta-feira não é dia de nada. Mas, enfim, a gente continua aqui mantendo o quê? A boa vontade, o espírito, né? A animação para a gente continuar. E aí, o que vocês acham? Quem gosta de assistir série tipo CSI? Quem gosta? De investigação criminal? Você gosta, Duda? Sempre tem. Ó, a Duda gosta, a Melissa gosta. Eu também gosto. Fala nisso, pausa para o momento nada a ver da aula. Foi aqui que vocês me indicaram assistir o Bom Dia Verônica, não foi? Acho que foi a Duda. Quem de vocês que falou para eu assistir? Mas foi aqui, não foi? Ou eu tô ficando muito doida? Vocês não conhecem? Então não foram vocês. É uma série. Alguém me indicou, né? Nessas aulas, né?
são muitas turmas que eu fico conversando, às vezes eu confundo. E alguém me indicou, falou assim, assiste Bom Dia, Verônica, tem no Netflix, uma série brasileira. Gente, a série bem feita, brasileira, topíssima, mas assim, é pesado. Nossa Senhora, vocês vão entrar de férias, quem gosta de assistir. Por que eu tô falando disso? Porque ela envolve investigação, sim, né? Mas ela envolve a investigação em uma outra esfera. É uma investigação mais policial e não mais tanto de perícia, né? Mas eu tô no 4º episódio. Todo mundo falou que é muito, 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 muito bom, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas eu achei pesado, gente. A história é pesada. Pesado que eu falo assim, é coisa muito pesada, sabe? É um marido muito doido que abusa da mulher, mas num abuso assim a nível psicológico, que a gente fala assim, gente, não é possível que isso existe. E o que eu fico mal é porque existe. Né? Então, assim, eu sou mole para essas coisas, sabe? Eu fico sofrendo com a coisa, eu durmo pensando, eu sonho, sabe? Então, é uma série boa. Quem não gosta de coisa pesada, não tô falando, até onde que eu vi, não mostra coisa pesada, tipo filme de terror, mas é pesado psicologicamente falando, entendeu? Mas eu ainda tô na metade. Mas, enfim, era só para fazer uma pausa, nada a ver. Voltando para a investigação tipo CSI. Vamos lá, sempre tem aquele episódio em que eles acham um corpo, por exemplo, um corpo carbonizado. Um corpo carbonizado é difícil de identificação, não é? O que vocês acham? Se o corpo carbonizado é ou não difícil de identificação? É difícil de identificação. Com certeza. E aí, a gente precisa identificar. Como é que a gente vai fazer para identificar essa pessoa? O que vocês acham? Me deem aí, as meninas que gostam de assistir, os outros que também já assistiram o filme. Como é que a gente vai fazer essa identificação de um corpo, por exemplo, que está carbonizado? Extração de amostra de DNA. Ótimo. É uma extração de amostra de DNA. Perfeito. Aí, quantos DNAs diferentes nós temos no nosso organismo? Pergunta foda. E aí? Quantos tipos de DNA nós temos? Olha só. Nós temos um DNA nuclear que está dentro do núcleo, que é o nosso DNA, que a gente sempre está falando do DNA, que é aquele metade do DNA, metade da carga genética que veio do seu pai e metade da carga genética que veio da sua mãe. Só que nós também temos um outro DNA que a gente pode analisar. Sabe qual outro DNA que a gente pode analisar? Olha aí para a figura que está bem na sua tela e adivinha de que DNA que a gente pode utilizar? DNA mitocondrial. Então, nas análises, por exemplo, de identificação, eu posso utilizar um DNA mitocondrial? Pode. E qual que é a vantagem de usar um DNA mitocondrial? Presta atenção. Imagina uma célula. Vamos pensar uma célula igual... uma célula que tem um metabolismo muito ativo. Uma célula qualquer, mas ela tem um metabolismo muito ativo. Quantos núcleos essa célula qualquer tem? Quantos núcleos? E aí? Só um, perfeito. Então, ela tem só um núcleo e lá dentro tem só material genético. Tá. E quantas mitocôndrias tem numa célula? Só tem uma obrigatoriamente ou ela pode ter muitas mitocôndrias? O que vocês acham? Elas podem ter muitas mitocôndrias, tá, gente? Pode ter muitas, e isso, exatamente. Se é uma célula que tem uma atividade, se é uma célula que demanda muita energia, ela precisa produzir muita energia. E quem que vai produzir essa energia? A mitocôndria. E dentro da mitocôndria tem o quê? DNA. Então, presta atenção, olha só. A mitocôndria é uma organela que tem membrana dupla, que está dentro de uma célula que tem outra membrana. Então, você concorda comigo que o DNA da mitocôndria está bem protegidinho? Imagina uma situação em que eu tenho um corpo, por exemplo, que está
num estado de decomposição, ou um estado de, qual que é a palavra? De um estado de conservação, de degradação. A palavra é essa. Um corpo que tem muitas células degradadas. Quando eu tenho muitas células degradadas, você concorda comigo que eu posso ter degradado, inclusive, o DNA do núcleo? Pode. Agora, pensa dentro da mitocôndria. Eu estou com a célula degradada, mas para chegar na mitocôndria, tem que ter degradada a membrana da célula, as duas membranas da mitocôndria, para chegar no DNA. Então, o que eu estou querendo dizer com vocês? Às vezes, quando a gente precisa fazer uma análise genética de um material muito degradado, às vezes se faz necessário utilizar DNA mitocondrial. Por quê? Porque nós temos várias cópias por célula. Como assim? Nós temos várias mitocôndrias dentro de uma célula, então nós temos várias cópias por célula. E como está dentro de uma organela que está dentro de uma célula, a probabilidade dele estar no estado de conservação maior é maior do que a do núcleo. Então a gente pode utilizar assim DNA mitocondrial. Agora anota aqui, pira aqui para você ver a diferença. Presta atenção. Com o seu DNA do núcleo, a gente consegue distinguir, por exemplo, quem é seu pai e quem é sua mãe, certo? Sim ou não? Ah, se a gente tiver que fazer um exame de paternidade lá do ratinho, a gente tem que... Isso, as informações são as mesmas do DNA do núcleo. Não, Duda, é esse ponto que a gente vai chegar agora. O DNA mitocondrial, a gente fala que ele é um DNA matrilinear. Como assim matrilinear? Ele vem só da sua mãe. Tá? Então, da sua mãe. Então, por exemplo, imagina a situação. A gente quer fazer o exame de DNA para saber se o meu pai é meu pai. Tem como eu usar DNA mitocondrial, da minha mitocôndria, para falar se meu pai é ou não meu pai? Não, tá? Eu só vou conseguir distinguir, né, indivíduos através da mitocôndria se a gente tiver a geração matrilinear das mães. E por que disso? Por que disso? Olha só, nós viemos através... Como que a gente está aqui? Se eu estou aqui sentadinha conversando com vocês e vocês estão aí sentadinhos me ouvindo, o que aconteceu entre o papai e a mamãe para a gente estar aqui? O que aconteceu? Prof, é sexta-feira, 8h30 da manhã, a gente não pode falar essas coisas. Relações. Ai, Ciro, eu adorei relações. Então, olha só. De maneira biologicamente falando, as cegonhas também são boas. Ó, o que rolou? Não vamos entrar nas relações, não, todo aquele outro lado. Não, a gente vai falar isso não. Do ponto de vista biológico, de maneira muito simples, o que aconteceu? O papai doou o quê dele? O papai doou o quê? O que o papai doou? O esperma, exatamente, o espermatozoide. A mamãe doou o óvulo. O que acontece? Olha só, o óvulo, gente, para quem não sabe, é uma célula bem grande e ela não se mexe. Ele fica lá aqui, ó, paradinho. Ele é liberado do ovário e libera lá na tuba uterina. Aí ele não anda, não. A tuba uterina que é cheia de cíliozinhos e faz uma corrente e ele vai descendo. Quem anda, na verdade, é o espermatozoide. Então, o espermatozoide, ele é depositado lá na vagina, e ele, o pobrezinho, gente, o pobre do espermatozoide, nada, atravessa o útero inteirinho, sobe a tuba uterina até achar o útero. Então, assim, até achar o útero, não, desculpa, até achar o óvulo. Então, assim, o pobrezinho nada um bocado, sabe? A gente tem que valorizar. Aí, o que acontece? Ele movimenta, ele vai nadando igual um doidinho, assim, um doido. E aí, o espermatozoide tem mitocôndria? Tem. Só que as mitocôndrias que ele tem são várias, na base do flagelo. E aí, o que acontece? Na hora que ele vai fecundar, eu tenho aqui uma figura, deixa eu mostrar aqui, que eu acho que é até um slide que eu abri errado para vocês, eu acho que tem, deixa eu ver, eu fechei. Deixa eu ver se eu fechei, pera lá. Na hora que ele vai entrar no óvulo, gente, entra só um núcleo. A peça a porção final do espermatozoide não entra.
E aí não entra quem? As mitocôndrias. Vamos achar aqui, deixa eu pôr na internet aqui, pra vocês verem que eu acho que isso é legal a gente ver. Ó, deixa eu colocar aqui. Fecundação. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Deixa eu mostrar as imagens. Aqui, ó. Deixa eu pegar a imagem grande para vocês verem. Ai, gente, que... Ou eu mexendo nesse computador. Não, gente, aí... O que é isso? Sem mouse. É, para mim, um exercício assim, de resistência. Ó. Vamos pegar esse aqui, que esse aqui tá mentiroso, ó. Esse aqui tá mentira. Ó. Vou mostrar aqui. Olha essa figurinha aqui, ó. Esse aqui grandão é o óvulo, ó. Aí, o que acontece? Esse aqui é o flagelo do espermatozoide. Essa porção que a gente está vendo aqui, que é a peça intermediária, onde eu estou bem em cima do mouse, é onde tem um acúmulo das mitocôndrias. E esse aqui é o núcleo do espermatozoide, que é onde tem o material genético. Perceba o seguinte, que essa porção, ela não vai entrar dentro da célula, ela não vai entrar. Por isso que eu falei para vocês que essa figura tá mentirosa, tá errada. O que vai entrar somente é um núcleo, que vai fundir com esse núcleo do óvulo e vai formar um zigoto. Então, todas as nossas mitocôndrias são de origem da célula do óvulo. As células, as mitocôndrias de origem paterna vão ficar lá do lado de fora. Elas não vão conseguir entrar. Por isso que as nossas mitocôndrias são de origem matrilinear. Conseguiram entender? Nossa, fiz um auê aqui só para mostrar essa figura para vocês. Vocês entenderam? Sim ou não? Sim? Então, é o seguinte, a gente pode utilizar esse DNA da mitocôndria? Pode sim. Só que, assim, é um DNA que só vai ter informações da mamãe. Ah, isso é informativo? É informativo. Imagina o seguinte, que a gente tem um acidente muito trágico. Imagina que um avião caiu e a gente tem 200 passageiros que a gente precisa fazer essa identificação. E quando você imagina que um avião cai, é como a gente pensar que o avião explode, né? E aí, na hora que ele explode, que ele queima, fica muito difícil fazer essa distinção. Então, quando o avião decolou, você sabe quem estava lá dentro. O João, o Pedro, o Guilherme, o Gustavo, o Zezinho, a Mariazinha. Estou falando nomes aleatórios. E aí você sabe de quem que essas pessoas e de quem que é a filiação. Então, quando a gente analisa, por exemplo, DNA mitocondrial, eu não estou querendo buscar o pai de ninguém. Eu estou querendo só saber dentro daquele pessoal quem é o João, quem que é o Gustavo, quem que é o Pedro, quem que é a Mariazinha, quem que é o Joãozinho. Beleza? Todo mundo entendeu? Sim, não, quem sabe, talvez. Sim. Sim, sim. Gente, vocês estão aí? Oi. Ah, sim. Vocês não me deixem aqui sozinha, porque às vezes eu acho que o trem caiu e eu estou aqui só na vida. Beleza? Fez sentido? Essa parte é legal, não é? Quando a gente faz essas misturas, essas coisas assim, essa parte é bem legal, né? Gosto também. Já falei para vocês que meu sonho era ser perita criminal e trabalhar com isso. Já comentei isso com vocês? Acho que já. Vocês acreditam que o meu sonho era trabalhar com isso? Hoje eu falo assim, ainda bem que eu não trabalho com isso. Eu falei exatamente. Ai, peraí, gente, deixa eu trazer isso aqui. Nossa, eu tô na idade em que a gente tem que ficar encostada. Esse trem de ficar. E eu tava aqui assim, ó, sentada igual a Rainha. Não. Igual a Kate. Dói as costas. Vamos encostar aqui que fica melhor. Gente, eu tava vendo essa série, olha meus cabelos arrepiados. Eu tava vendo essa série, eu fiquei pensando assim, ainda bem que eu não, né? Eu dou aula hoje, eu não faço nada a ver com isso, porque, não, gente, acho que eu não dava conta de lidar com coisa ruim assim o dia inteiro. Sério, eu sou uma pessoa que, eu sei que eu cúmulo da ignorância, mas eu não assisto jornal. Eu leio o jornal, né?
da internet, assim, tem hoje tanta informação, né, na internet. Eu ouço rádio, mas ficar assistindo jornal, gente, você já viu que só tem coisa ruim? Deus me livre do perpétuo socorro. Não, é sério. Aí, assim, o povo fala assim, você é ignorante. Eu prefiro ser um ignorante feliz. Não, Deus me livre. A gente já trabalha tanto, já vê tanta coisa, ainda ficar vendo só coisa ruim. Nossa Senhora, estou com frio aqui dentro dessa sala sozinha. Estou com frio. Vou voltar a falar da mitocôndria, né? Porque a gente está falando de mitocôndria, de repente, do nada, a gente vai falar de série. Aí eu puxo o quê? Uma fecundação. E a vida é assim. Gente, hoje, quase que no penúltimo dia de aula, penúltimo dia de aula, eu descobri que aquela barra do Zoom, que tá escrito assim, desative o som, interromper o vídeo, participantes, sabe esses trem? Eu descobri agora que ela mexe. Tem 8 meses, desde março, que ela fica enfiando na minha frente aqui nos meus treinos, nos meus slides. Eu fico bravíssima, putaça. E agora que eu descobri que ela mexe. Meu pai do céu. É muita burrice com a pessoa só. Mas tá bom. Bora, já que a gente falou de mitocôndria, vamos falar de mais uma das organelas aqui, ó. Que, na verdade, não é bem uma organela, é uma estrutura. Vocês sabiam que a célula tem um esqueleto? Tem um esqueleto chamado citoesqueleto. O citoesqueleto das células é o que dá forma às células. Presta atenção, qual que é a forma do neurônio? Todo mundo já sabe como que é a forma do neurônio. Qual que é a forma do neurônio? O neurônio tem forma de quê? Hein? E aí? O neurônio tem forma de quê? Ué, pode falar, é isso aí mesmo que eu quero. A forma de quê? A forma de uma estrela esquisita, não tem? Uma estrela esquisita, vamos pensar assim. Tem, o neurônio tem forma, ele tem forma de um... É que eu não tô com o pincel aqui, ó. O neurônio, sabe aquelas... Assim, ó. Deixa eu ver se eu tenho um neurônio aqui para mostrar para vocês. Não tem neurônio aqui. Enfim, o neurônio tem uma forma. Acabei de mostrar para vocês um óvulo espermatozoide. Eles têm a mesma forma? Não. Tem forma diferente. O neurônio tem a forma, parece uma estrelinha assim, ó, que tem uns dendritos bem diferente. Aí tem célula muscular. A célula muscular é bem alongada. Aí a gente tem uma célula que é o hepatócito, que é bem redondinha. Ou seja, a gente tem várias células no nosso corpinho que tem formas diferentes. Aí você fica pensando assim, ai meu Deus, então por que da onde veio essa forma dessa célula? A forma dessa célula, sabe de onde veio? Do citoesqueleto. E quem que é o citoesqueleto? É um conjunto de proteínas que vai dar forma à célula. E quem que são essas proteínas? A gente tem os microtúbulos, a gente tem os microfilamentos de actina e tem filamentos intermediários. Então, olha só, são 3 grupos de proteínas. Filamento de actina. Nossa, esse filamento de actina é aquele bem parecido com aquele que tem lá no músculo? É, bem parecido com aquele que tem lá no músculo. Eu tenho filamento de actina, eu tenho microtúbulos, eu tenho e filamentos intermediários. Sabe quem que é uma proteína que faz filamento intermediário dentro da célula? Sabe? Aqui, ó, você encontra ela aqui no meu cabelo e no seu cabelinho também. Que é quem? Queratina. Queratina é uma proteína que faz parte de filamentos intermediários. O que essas proteínas fazem, né? Olha aqui. Tá vendo que ela cria uma rede entroncada de coisas? Tá vendo aqui, ó? Uma rede muito doida dessas coisas assim, muito loucas. E aí, o que acontece? Ela dá estrutura, ela forma um esqueleto. Que faz o quê? Dá forma para a célula, que permite os movimentos citoplasmáticos. Gente, as mitocôndrias conseguem se movimentar lá dentro. Graças a quem? A esse citoesqueleto que vai moldando elas, vai mandando elas para locais precisos. E, além disso, ela faz adesão com as células vizinhas. Então, aquelas células que a gente tem que manter muito juntinha, ó, quando eu puxo uma célula de outra aqui, ó, sai pedaço de pele. Por quê? Porque existem vários eventos de adesão
entre as células, certo? Todo mundo entendeu o que é o citoesqueleto? Sim? Sim? Meus amores, o nosso tempo acabou. Tocou o sino aqui, meu Deus. O nosso tempo acabou, meu pai do céu. Aí, eu vou trazer o mouse para a próxima aula. O nosso tempo acabou. Ó, acho então que a gente volta segunda-feira. Então, segunda-feira eu dou tchau direito. Então, venha conversar comigo na segunda-feira. Eu mandei vocês virem na sexta e vocês vieram, lindos, maravilhosos. Mas vem me dar tchau na segunda-feira, pelo amor de Deus. Vocês não me deixam sozinha. Aí a gente conversa. Na segunda-feira, então, a gente